Olá, olá, meus caros, minhas caras, muito boas-vindas. Aqui estamos nós em uma sequência de estudos da Carta de Tiago. Está nos fazendo muito bem passar por capítulo a capítulo, versículo a versículo, encontrando mais conexões práticas conectadas com a nossa vida. Não um texto bíblico sagrado que está lá nos mundos antigos, né? Mas algo que se conecte bem facilmente com o nosso dia a dia, com os nossos desafios, esses que nos fazem expandir em consciência, em ações. E está sendo muito bom perceber os retornos que eu recebo de vocês. Eu tenho um grupo que tem acompanhado esse estudo, que é o Espírito Selvagem. Estamos em travessia de inverno. E de fato, as partes da nossa alma que têm às vezes uma dificuldade de se transformar, que não querem avançar, nossas acomodações, algumas situações que a gente até percebe, nem tá tão ruim assim, dá para eu ficar mais tempo. Como que essa carta de Tiago nos convida para esse próximo estágio, para passar de nível. E hoje o Tiago vai fazer vamos dizer assim, um puxão de orelha, um chamado para um dos elementos que mais fazem impacto, tanto positivo quanto negativo, se estivermos descuidados ou cuidadosos. A língua. Nossa língua. Grande trabalho da nossa existência, o que falamos. Sobre o que falamos, com qual intenção falamos. E a tarefa que ele vai nos convidar aqui, com esse devido puxão de orelha, é das tarefas mais desafiadoras da nossa existência. Então chegamos a uma questão fundamental de base. E uma das tarefas que talvez seja uma das últimas que conseguiremos completar totalmente. A língua. Então vamos a esse trecho, nós adentramos o capítulo 3, para quem quiser acompanhar, e vamos do versículo 1 ao versículo 12. Eu vou ler com vocês e ao longo da leitura vou trazendo alguns comentários. Ele nos chama meus irmãos. Nós já vimos, que desde o início o Tiago tem nos convidado a essa irmandade, a esse lugar de filhos do mesmo Pai. Então, é muito bom perceber que quando nós vamos tratar a nossa língua, nós não estamos falando do outro, mas estamos falando de um irmão, ou seja, de um semelhante. Também imagem e semelhança de Deus Criador. Então, eu não estou falando do outro quando eu falo do outro. Eu estou falando da fonte. Meus irmãos, não queirais todos ser mestres, pois sabeis que seremos submetidos a um julgamento. O que é um mestre? É aquele que dita a regra, que ensina, que fala o que é certo, que fala o que é errado. Mas para eu falar o que é certo e errado, tem alguns requisitos. Todos falhamos muitas vezes. Aquele que não falha com a língua é homem íntegro, capaz de frear o corpo inteiro. Ele já direciona direto a nossa falha à língua. E ele vai dizer, aquele que não falha com a língua, olha, esse está inteiro. Esse está inteiro, porque ele consegue se segurar por inteiro. Olha essa integridade, Pomos freio nos cavalos para que nos obedeçam, e assim guiamos todo o seu corpo. Observai os navios, tão grandes e arrastados por ventos impetuosos. Como um leme minúsculo
o piloto os guia para onde quer. Ele compara então, e essa comparação é muito bem feita, o nosso corpo com o navio e a nossa língua com o leme. A depender do que eu falo, eu vou para lá ou eu vou para lá. É como diz Krishna a Arjuna no Bhagavad Gita, também um texto sagrado. Ele vai dizer: Arjuna, só temos duas escolhas entre tantas, para cima ou para baixo. E aqui é a mesma coisa. A língua pode nos levar para cima ou para baixo, guiando todo o nosso corpo para uma direção diferente daquela que podemos estar intencionando dentro de nós, se a palavra nos leva para outra. Da mesma forma, a língua é um membro pequeno e se gaba de grandes ações. Observai como uma faísca incendeia uma floresta inteira. A língua também é um fogo. Como um mundo de injustiças, a língua instalada entre nossos membros contamina o corpo inteiro e, alimentada pelo fogo do inferno, inflama o curso da existência. Será que as nossas palavras têm qual qualidade? Qual intenção? As palavras são sementes plantadas. Será que eu estou cuidando da qualidade dessas sementes? Será que as minhas sementes são lançadas em terra para prejudicar alguém? Falar mal de alguém? A raça humana é capaz de domar e domesticar todo tipo de feras, aves, répteis e peixes. A língua ninguém consegue domar. Mal incansável, cheio de veneno mortífero. Nós, mulheres, precisamos ter mais cuidado ainda. Mais cuidado ainda com fofocas, com manipulações, com colocar um contra o outro, com tecer esse veneno. Imagina saber que hoje, no Brasil, os maiores portais com maior número de seguidores são portais de fofoca. Nunca é despercebida uma fofoca falada, nem ouvida, nem multiplicada. Esse mal deve ser cortado, porque ele é cheio de julgamento, prejudica as outras vidas. Então, o que pudermos do nosso lugar vencer os desafios diários no uso das nossas palavras para elas ficarem o mais apropriadas possível. É um desafio e no final de cada dia eu sugiro a nós todos um exercício de repasse, repassando o meu dia e checando como que foi, como que foram as minhas palavras hoje. A raça humana é capaz de domar e domesticar todo tipo de fera, mas a língua... Vamos lá para o versículo 9. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens criados à imagem de Deus. Olha que incoerência a nossa. Falar mal do outro é maldizer a Deus. Simples assim. Da mesma boca saem bênção e maldição. Meus irmãos, não deve ser assim. Brota de uma fonte, do mesmo olheiro, água doce e salgada? Não, né, gente? Pode, irmãos meus, a figueira dar azeitonas e a videira dar figos? Ou uma fonte salgada dar água doce? E a resposta é não. Portanto, se eu quero bendizer, se eu quero abençoar quem quer que seja,
que seja alguém no meu amor, do meu coração, minha própria vida, eu preciso seguir em coerência para que dessa fonte apenas um mesmo fator de criação venha para o mundo. Sim. Que a minha língua não seja traiçoeira à intenção maior que eu carrego no meu coração. Que todos possam daí fazer sua tarefa semanal. Tiago sempre nos entregando tarefas semanais. A ver episódios anteriores, para quem não acompanhou. Mas muito bom, né? Terminarmos mais esse episódio e seguirmos. Daqui a pouquinho estamos completando esse estudo. Serão 13 semanas. Recebam daí meu agradecimento pela presença e até!